Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo aqui no meu canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre a identidade que gera excelência visível, tá? Estamos aqui numa série de devocionais. Eu trouxe o chamado de Jeremias, eu trouxe o chamado de Moisés, falei sobre a renovação da mente, da nossa transformação, falei da nossa identidade em Deus, prevista lá em Gênesis, no capítulo 1, criados à imagem e semelhança. Também falei de hábitos que nos deixa mais parecidos com Deus, né? E hoje eu vou falar aqui um pouco sobre sair um pouco dessa parte interior e trazer um pouco aqui uma questão mais prática, né? O que essa identidade em Deus, na verdade, ela precisa demonstrar no nosso dia a dia, tá? Então hoje eu quero falar aqui com vocês que na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 10, e a parte que eu vou tratar aqui hoje é do versículo 22 até o 42. Especificamente, eu quero falar aqui com vocês dos versículos de número 37 e do versículo de número 38, tá? Então vamos lá. Esses dois versículos aqui, eles vão nos dizer o seguinte: se eu não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se as faço, ainda que não creiais em mim, crede nas obras. Olha só, nós, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados para frutificar. Toda a nossa busca em conhecer o Evangelho, toda a nossa busca em conhecer Jesus, em conhecer a Deus, em saber o propósito para o qual nós fomos criados, ele precisa gerar frutos. Tudo que nós fazemos precisa gerar obras. Veja só, então, os primeiros vídeos eu trouxe situações para que nós conseguíssemos internalizar a nossa identidade em Deus, quem somos diante de Deus, certo? Então aqui nós aprendemos que nós somos feitos filhos de Deus e que, portanto, nós temos de Deus heranças, tanto heranças terrenas como também nós temos heranças celestiais. Como assim, Tiago? Vou esclarecer melhor. Lá em Gênesis, no capítulo 1, salvo engano, no versículo de número 7, Deus ordena duas coisas. Ele diz para que nós tenhamos domínio, e ele diz também para que nós subjuguemos. Então, a teologia chama isso de mandato cultural, certo? Então, o mundo criado por Deus foi entregue em nossas mãos como herança, para que nós possamos continuar a boa obra de Deus, avançar a terra, deixar a terra um lugar melhor habitável, deixar a vida mais fácil, abençoar nossa família, abençoar nossos irmãos, seguir a justiça de Deus e o governo de Deus, certo? Então, começa daí o nosso chamado, o nosso propósito, tá? Jesus, no seu ministério terreno, ele teve por diversas vezes questionamentos sobre a sua identidade. Então, nessa passagem aqui que nós estamos trabalhando hoje, que nós estamos estudando hoje, Jesus foi questionado: até quando você irá nos dizer? Até quando você não irá nos dizer quem realmente você é?
Aqui no verso de número 25, respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testemunham de mim. Aqui no 25. No 37 e no 38, ele diz, se eu não faço as obras, não crê em mim. Mas se eu faço, ainda que não creiais em mim, crede nas obras. Então veja, Jesus, diferente de muitos de nós, ele tinha convicção de quem ele era. Então Jesus tinha convicção de que ele era o Filho de Deus, que ele foi o enviado de Deus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então Jesus, o Messias, o Nazareno, ele já tinha essa convicção de filho e do propósito. Nós, todavia, porém, entretanto, nem sempre temos essa identidade, essa convicção de nossa identidade. E por isso que eu comecei essa série de vídeos falando sobre a identidade em Deus. Agora, com relação ao cristão que já tem identidade, ele se reconhece como filho de Deus, ele sabe que ele é filho de Deus, ele se comporta como um filho de Deus, ele não pode não ter obras. Como assim, Tiago? Isso é bíblico ou você está falando heresia para mim? Eu estou te falando o que a palavra de Deus diz sobre isso. Que obras, Tiago, então, que você está falando? Eu estou falando de obras que exteriorizam a convicção da sua identidade. Deixa eu ler com vocês aqui em Gálatas, no capítulo, salvo engano, 5, 691. Olha o que nos é ensinado. É no 5 mesmo. Então vamos lá. Capítulo 5, versos de número 22 e 23. Vai nos dizer assim, pois aqueles que são de Cristo já... aqui 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Então veja, além dos frutos do Espírito, esses aqui que eu narrei para vocês, há uma necessidade do cristão ter boas obras. Por que, Tiago, que há necessidade do cristão ter boas obras? Porque se você não se preocupa em fazer boas obras, na verdade você já abandonou a sua fé. A palavra de Deus vai nos dizer, por exemplo, se você não cuidar dos teus, não cuidar dos teus familiares, se você não fizer por eles quando eles tenham a necessidade, você já abandonou a fé. Então, por isso que eu venho falando aqui sobre identidade em Deus e sobre você ter a ética, o compromisso de você buscar se desenvolver para que você possa transbordar, porque a bondade de Deus nunca para só nele. O amor de Deus nunca para só nele, ele sempre transborda. O amor de Deus, ele vai além. Deus fez o mundo, criou o homem, criou tudo
para Ele, mas para que seja transbordado também em nossas vidas. Então você precisa ser abundante. Em João 10:10, a palavra vai nos dizer: João capítulo 10, verso de número 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Aí Jesus fala, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então veja só, a abundância significa que você transborda. Tiago, e eu transbordo como? Você transborda financeiramente, você transborda em prosperidade, você transborda em amor, você transborda em alegria, você transborda em paz, você transborda nos frutos do Espírito. Porque as pessoas, quando olharem para você, vai ver que você é um cristão convicto, que você tem uma identidade em Deus, que você está em Jesus. Em João 15, Jesus vai dizer assim: eu sou a árvore, e quem está em mim tem que dar fruto. Você tem que dar fruto. Os frutos do Espírito precisam ser visíveis em você. Então há uma transformação interna na sua identidade, e aquilo que você exterioriza é o que vem de dentro de você. Então, você precisa ter uma consciência de que você a cada dia precisa fazer mais, que você precisa fazer melhor, que você precisa ser mais organizado, que você precisa cuidar do seu corpo, que você precisa cuidar da sua mente, que você precisa cuidar do seu espírito, que você precisa estender a mão, que é o seu dever você prosperar em todas as áreas da sua vida. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10 está aqui. O que é abundante? Abundante é que tem muito. Abundante é que sobra. Tudo que eu estou falando aqui não é para você tomar isso como uma motivação de ego. Veja, Jesus, ele tinha convicção de quem ele era. Mas Jesus fazia as obras para que as pessoas que não crescem nele, crescem nas obras. Que através das obras de Cristo, as pessoas pudessem enxergar o poder e a graça de Deus. E na nossa vida também é assim. Jesus fazia maravilhas e milagres, mas ele mesmo, ele não precisava provar para ninguém quem ele era. Mas ele tinha que fazer aquilo pelo propósito. E é o que você precisa fazer também. Não é por você, não é para você conseguir status, não é para você melhorar tão somente a sua aparência, não é para você tão somente ganhar mais dinheiro para o seu próprio bel prazer. Mas é para você, através de tudo isso, você conseguir transbordar na vida de outras pessoas. Então veja, Jesus não precisava provar nada para ninguém, mas as obras que Jesus fazia, ela gerava frutos, ela gerava fé, ela gerava esperança, ela gerava milagre, ela gerava melhora na carne. Então, quantas pessoas que não andavam passaram a andar?
Quantos que não enxergavam passaram a enxergar? Quantos estavam mortos e foram ressuscitados? Então, as obras que Jesus fazia não eram ordinárias. Ele não nos chamou para sermos ordinários. Ele não nos chamou para sermos medianos. Ele nos chamou para sermos extraordinários. E como nós somos extraordinários? Como podemos ser extraordinários? Tendo a nossa fé tão arraigada em Deus, que nós podemos viver de forma abundante e constante. O que diz aqui, ó. Olha o que diz em João 14. João 14. Deixa eu ler essa outra parte aqui para você entender. No verso de número 10, no verso de número 11, verso de número 10, olha só. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. O 11 vai dizer: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, ou se não, crede-me por causa das obras em si. De novo, Jesus, olha, se você não crê que eu sou filho de Deus, o enviado de Deus, crede nas minhas obras. Então muitas pessoas são transformadas, não pelo que nós dizemos, mas pelo que nós fazemos, quem somos no dia a dia, se nós estamos debaixo do governo do senhorio de Cristo, de Deus, se nós buscamos a sua justiça, se nós andamos em retidão, se nós andamos com fé, com coragem, com perseverança, se nós fazemos boas obras, se nós somos abundantes. Tudo isso gera transformação, gera ação, gera movimento, gera fé. Porque as pessoas vão querer viver o que você está vivendo. Vão querer experimentar e se mover na sua vida. Vão querer experimentar mais de Deus. Então não seja um cristão caído, desolado, derrotado, porque você não foi chamado para isso. Deus vai dizer para Josué: seja forte e corajoso. E assim nós temos que andar todos os dias, porque a aflição vai vir, as dificuldades vão vir, mas você, em vez de se abater, multiplique as suas ações, multiplique o seu esforço, porque não há barreiras que seja impossível para Deus, porque, como disse aqui Jesus, o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Então é Deus que faz as obras através de nós. Olha o versículo de número 12. Olha o que Jesus afirma, isso aqui é promessa. Toma posse. Na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E fará maiores obras do que estas, porque eu vou para meu Pai. No 13 vai dizer, ó: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Então, tem um livro que eu vi uma sinopse, um resumo, eu ainda não li este livro, mas vou ler, eu lerei, que é do Rodrigo Bibo. E o título é Como se tornar um cristão inútil. Você é útil ou você é inútil?
Então veja, as obras de Deus, elas revelavam autoridade, elas geravam fé. E é assim que nós temos que viver. A identidade interna, ela deve gerar as obras externas. Entende? Então, Jesus afirma que nós faremos obras maiores que as dele. Isso é promessa. A nossa identidade precisa estar firmada nisso, a nossa crença. Então, ser abundante não é ser medíocre. É fazer as coisas com excelência. É buscar ser abundante em tudo que você fizer. Amém? Espero que essa palavra ela tenha entrado no seu coração hoje, tá? Vou encerrar este bloco de identidade em Deus. Salvo engano, são 6 vídeos no total com esse de hoje, tá? E no fim de semana eu começo a gravar a próxima parte dessa série Identidade em Deus Imago Dei, tá bom? Desde já peço que você curta aqui esse vídeo se você gostou, deixe seu comentário, tá bom? Compartilha com algum amigo, se inscreve aqui no canal para que essa mensagem possa ser entregue para mais pessoas. Amém? Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.